pregar o Evangelho nesta terra varonil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Vamos pregar o Evangelho nesta terra. Gui, graças a Deus. Deus nos coloca à prova porque tem coisa boa, não é isso? Tem coisa boa chegando. Olha, Deus chega, bota o Jailson acordado para nos ensinar o caminho. Hein? É verdade. Cristo Jesus batizou esse audaz pavilhão. Deus proteja seu povo querido, conservando Anos e anos eu participei dessa missão desde adolescente, onde Deus chamou meu pai, minha mãe. Primeiro, o propósito de viver uma dedicação que deu exemplo até hoje para a minha vida e para os meus irmãos e a tantos e quantos que participam dessa obra desde o ano de 1968. Não tinha energia, era no candeeiro. Às vezes, eu tinha que acender as lamparinas. Os candeeirinhos que estavam num canto, estavam no outro, no escurozinho, mas a fé, o poder de Deus já continuou. Desde o início da obra, da igrejinha pequenininha, mas era poder de Deus. Depois passou aquele, umas lamparinas que tinha gás. Aí eu vinha, era bem comprido, não tinha luz. Então acendia aquilo ali. Depois fizeram essa ladeira, era tudo escuro. Lá do R1 trouxeram uma energia. Não demorou muito, levaram o fio todinho. Ainda não existia a policlínica. A gente ia para ali, descia do ônibus e entrava por ali. Para o caminho da igreja, mas ali era água, no tempo de chuva, de inverno era água, lama, na saída de casa, levava cada um paninho na bolsa, quando atravessar aquilo tudinho, chegar lá, limpar os pés, enxugar os pés para entrar, para caçar o sapato. No início da obra, nós chegamos aqui, eu e meus irmãos, meu pai e minha mãe, um início muito difícil. Não tinha água, não tinha luz e nós dormíamos com candeeiro, a querosene. E, meu Deus do céu, era um fumaceiro tão grande. E mesmo assim, nós compartilhávamos, dormíamos numa cama só, todos, uma unidade, e aí a gente já viu os remidos assim se confirmando numa família que morava todo mundo junto. O esposo da minha irmã, Helena, ele foi quem arrumou aquela casa, conhecia o irmão, alugou aquela casa, e atrás daquela casa tinha uma casinha pequena. Aí veio o pastor Reginaldo com a família, a esposa e 4 filhos que vieram com ele. E ali ele ficou morando na casinha atrás e na frente era quando fazia o culto. Da igreja que era realizada em uma casa, uma casinha aqui, tem até na revista assim, tem uma revista dela aí que tem aí. E naquela casa ali, quando o pastor começou a dividir para cultuar a Deus, e dali eu comecei botando os primeiros tijolos em nossa igreja, lá em Recife, na reforma da casa do pastor Reginaldo, que ele reformou a casa para uma igreja, uma congregação, e lá foi onde Deus operou milagrosamente. E eu estava lá de dentro da reforma da casa dele para a igreja, para a congregação, para a igreja, né? Meus pais nos deram a educação necessária
eu via o exemplo dos meus pais nunca murmurarem. E Deus saiu trazendo as pessoas. Eu me lembro muito bem que a igreja começou com 8 ou foi 9 pessoas. E ali, com o candeeiro mesmo, depois nós fomos presenteados por um candeeiro que chamava-se, eu sei lá, ladinha, uma bola branca assim, que ficava, parecia de dia. Que eu sei dizer que quando meu pastor Reginaldo, junto com aqueles mais velhos da igreja, né, que foi o Amaro Vanderlei, o Antônio Coelho, o Sebastião, a Elza, né, a Elza ainda deve estar viva, a Elza, a irmã Elizabeth, a Sofia, né, tá lá, que eu via lá na agenda, né? Então ali foi um início maravilhoso, igreja. Uma obra que Deus levantou o pastor Reginaldo Raimundo da Silva e a missionária Elizabeth Nascimento da Silva, os meus pais. E com isso somos 5 irmãos. Hildomar, que sou eu, a Rogéria, Renildo, Rosilma e Davi. Cristo Jesus batizou esse audaz pavilhão. Deus proteja seu povo querido, conservando nosso coração. Então vejam, bem jovem ainda até, né? Uns 40 anos atrás, 42 anos atrás. E então a gente estava em fase de namoro ainda, entendeu? E a gente tinha um propósito de continuar, tanto a relação da gente como a relação da obra de Deus. Aí chegou um ponto de a gente efetuar o noivado. Mas o pastor Reginaldo estava sofrendo muito naquela época, naquela região, né? Certo? Para dar andamento na construção do templo, desse templo aí, tá certo? E a gente precisava tomar uma decisão. A gente noivou e então a gente precisava tomar uma decisão. Cuidava do casamento da gente ou cuidava da obra de Deus? Ora, a Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito, né? O caminho do Senhor é perfeito. Então, o certo diante de Deus era cuidar da obra de Deus. Então, nós tomamos uma decisão, fizemos um voto a Deus. A gente não compraria nada para o casamento enquanto não estivesse o templo inaugurado. Então, aí a gente sempre envolvido, trabalhando muito para ajudar na construção do templo, e chegou um ponto de completar a obra ali e o templo foi inaugurado. Então, a partir daí, a gente foi cuidar da questão do casamento da gente. E a partir na segunda fase, Deus cuidou da gente de uma maneira maravilhosa. Algumas coisas saíram muito mais rápidas da gente, do casamento, do que a gente imaginava. Uma das primeiras campanhas, quando o pastor Reginaldo fez ali naquele dia, que lançou a pedra fundamental lá da igreja, a de uma igreja para aquela que hoje estamos lá, ele ganhou naquele tempo de um cantor chamado Edras Carneiro, um cantor que cantava um dia tudo vai ficar, meu. Parece que é por aí o caminho do índio. E a primeira oferta que chegou naquela igreja ali, para a construção daquela igreja, foi 100 discos, daqueles discos grandes. O cantor cantando e deu os 100 discos. Eu ainda tenho esse disco na minha casa, eu comprei mais de um disco, eu ainda tenho esse disco. Daqueles discos grandes, né? Foi 100 discos. E de lá Deus abençoou. E ele fez um voto para dar 10 sacos de cimento por dia. Ele vendia 10 galinhas e fez um voto para dar 10 sacos de cimento por dia. E eu acredito que, eu não sei bem quantos sacos de cimento chegou, mas eu sei que deu mais de 1000 sacas de cimento. Que na época, conversando com o pastor Reginaldo, ele falou que ele já tinha passado de 1000 sacas de cimento.
foi um milagre de Deus muito grande, né? Isso aí eu chamo de milagre de Deus. Foi uma das maiores ofertas e eu tomei aquilo ali para mim como um exemplo. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu estava passando assim eu era bem nova ainda era até bem magrinha, sabe? Bem magrinha mesmo. Eu estava passando um período assim meio turbulento no meu trabalho e eu fui convidada para assistir a festividade das irmãs. Era 21 de abril, esse culto era o máximo, né? E todo muito concorrido, todo mundo ia, a igreja ficava lotada. Era uma expectativa, né, todo ano. E foi quando eu conheci a Remidos, né, que eu era de uma outra igreja. E pronto, quando eu fui, foi até o pastor Severino, que eu conheci no ônibus. Aí ele me convidou e eu fui. Então, depois desse dia eu comecei visitando e não saí mais. E tô até hoje. Né? Tanto é que conheci Zé Rodrigues, a gente se casou, foi aquela bênção, aquela coisa. E a gente se casou. Me parece que foi no dia 12 de 69. O pastor Reginaldo estava pregando nessa praça, aí cheguei lá. Aí eu posso até dizer, terminei a convenção junto com o pastor, que ele orou por mim. E foi até uma certa admiração na cidade, porque quando ele estava orando, o povo achava até que ia ser complicada a minha convenção naquela tarde, aí na Pastora de Vaga. E de lá para cá, trabalhar para Cristo e encontrei naquela congregação que era uma sala de um grupo. E fiquei na igreja, e graças a Deus estou aqui na igreja, louvando. Quando eu me converti na época, o pastor Reginaldo, o saudoso Reginaldo, um grande homem de Deus, eu tinha uma grande admiração por ele, até que eu acreditava que naquele tempo, quando eu me converti, que ele era uma pessoa até que era um adivinhador. Eu não entendi o que era revelação, nos 3 ou 4 dias de convertido, e eu acreditava que ele adivinhava as coisas que a pessoa praticava. E naquele tempo, eu acreditei que o pastor Reginaldo era uma pessoa muito segura, como ele realmente era mesmo. Não era um homem assim, medroso, né, como posso dizer. Que ele teve a coragem de se abraçar comigo. E até hoje eu estou aqui na igreja, adorando a Deus. O Senhor me deu uma família boa, né, muito grande, eu posso dizer, uma família abençoada. E assim a igreja foi crescendo. Eu estou falando a história aqui do Ipujuca, né? Que quando o pastor me entregou a congregação não, onde a gente vivia, para eu assumir uma dirigência, até vir um outro dirigente para a igreja. Eu muito jovem, com 22 anos, parece. E lá eu fiquei até hoje, né? Saí da sala para uma congregação já própria, né? E de lá para cá a gente fez algumas congregações. Eu conheci a Igreja Batista Remédio do Senhor, que eu morava em Recife, e vim embora morar em Caruaru no ano de 68. Veio 2 obreiros do Recife, foi início dessa forma. Veio 2 obreiros do Recife para abrir a Igreja Batista Remédio do Senhor em Caruaru. E eu conheci os obreiros, os 2 eu conhecia. E a gente ia até fazer o trabalho numa alta balança, numa noite, e eles vinham. Aí o seu pai do céu começou a conversar. Ele foi e disse: o senhor conhece a Igreja Batista Remédio do Senhor, no Recife? Conheço. Conheço, pastor Reginaldo. Na época era o pastor Reginaldo. Aí ele disse: rapaz, nós estamos aqui em Caruaru procurando um lugar para abrir a Igreja Batista Remédio do Senhor em Caruaru. Voltaram para Recife. Quando voltaram para Recife, lá o pastor Reginaldo veio a Caruaru. Ele me conhecia, o pastor Reginaldo me conhecia.
Aí eles vieram a Caruaru e foram lá para Genésio, lá entrosaram. Aí eles me chamaram para eu ir lá estar com eles. Eu fui. Aí eu fui visitar a igreja, eu fui no Recife visitar meu irmão que mora lá, bem perto da igreja. Aí de lá eu passei na casa do pastor, eu conhecia, sabe onde ele morava. Eu passei lá e daquele dia em diante o pastor entregou a milícia. Eu disse a ele, contei tudinho a ele, ele disse, volte, tome conta do trabalho, arranje um salão, vá fazendo culto na casa dos irmãos e tome conta e tem todo o meu apoio. Pastor, isso pode ficar certo. Foi quando eu tinha aquele terreno que hoje é a igreja, eu tinha aquele terreno lá. Eu peguei esse terreno, doei a missão. Doei a missão e fiquei fazendo trabalho nas casas, tanto de outro. Mas eu continuei a trabalhar. E graças a Deus, quando doei o terreno, quando foi com você, quando foi com 90 dias, comecemos a construir. Os irmãos se reuniram comigo, disseram, vamos construir. E lutei e construí aquele templo, junto com os irmãos. Aí eu sei que a gente começou a construir, com 6 meses certinho, nós inauguramos. Com 6 meses certinho de construção, o pastor Reginaldo veio fazer a inauguração. E quando foi no ano de 76, aí chegou a vez. Dia 12 de junho de 76, nós inauguramos aquela igreja aqui, nós estamos aqui em Caruaru, já na minha jurisdição. Aqui a igreja aqui agora é Remédio do Senhor, e quem cuida e toma conta de tudo aqui, eu não era pastor. Era diácono. Eu era diácono, na missão eu era diácono. E ele foi dito, pastor José Miranda, quem toma conta de tudo aqui é passado pela mão dele. E ele começou o trabalho. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E graças a Deus, Deus nos fortaleceu as experiências de vida, o momento de falta de alimento, momentos assim que nós precisávamos, vinha pouco, mas o pouco nos satisfazia, porque o Senhor realmente estava cuidando de tudo. Porque eu conheço um pastor que ele sofreu tanto no mundo. Faltou pão, faltou sapato, faltou roupa, faltou tudo, para você ter uma ideia. E uma noite, esse pastor não era preguiçoso, ele era um homem trabalhador, era um homem que tinha empreitado, era uma pessoa que... O povo diz, como é que tem tudo? Isso acaba, pode terminar tudo, da noite para o dia. Depende do que Deus quer fazer na vida da pessoa. Eu conheço um pastor também da Remídios, que ele não tinha nada. Ele veio cultuar na igreja, era numa simples casa alugada. Uma casa simples de madeira, de chão batido de barro. E esse pastor, ele não era pastor, era diácono nessa época, nesse tempo. Mas já dirigia a igreja. O pastor confiou nele, ele dirigia a igreja. Aí quando ele chegou na igreja, ele vendeu a única casa que ele tinha, botou dentro da igreja e Deus multiplicou 1000% o que ele tinha. Né? Isso aí não vai dizer o povo, eu não digo isso, eu digo não faça. E essa casa foi uma multiplicação tremenda. Ele pegou a casa, vendeu a casa e fez a congregação. E essa igreja hoje, eu estou falando congregação, que é um costume que eu peguei de congregação, mas não é que eu... Congregação mesmo, né? Que eu peguei esse negócio de congregação. E esse pastor, Deus abençoou milagrosamente da terra. Dessa casa, Deus mandou um monte de casa.
dessa casa. Foi coisa séria de Deus, né? Agora, vocês têm uma ideia. Quando esse pastor vendeu essa casa, parece uma coisa tremenda. Aí veio os problemas da vida. Porque veio os problemas da vida. O povo diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão de cada dia. Não, a pessoa é justa e pode sofrer, não está mendigando, mas pode faltar o pão. Mas foi um sofrimento tremendo, fome muita. Teve um filho que de noite faltou tudo, faltou leite, faltou tudo, o menino quase morria, mas não morreu. E essa pessoa foi passando por uma aprovação, remido do Senhor. Mas não, essa pessoa primeiro, quando se converteu, ele fez um voto a Deus. Eu estou cortando assim que você vai pegar as palavras melhor. Quando ele se converteu, ele fez logo um voto. Eu fiz um voto a Deus. Esse pastor foi o pastor Isaldo. Eu fiz um voto a Deus de nunca deixar os remidos, ser fiel a Deus até a morte e a minha igreja. Esse voto eu fiz no 3º dia de convertido, de ser fiel a Deus até a morte e a minha igreja que eu estava fazendo parte. Então eu disse, pode acontecer o que acontecer, eu não vou largar Cristo, de jeito nenhum. Vão muitas vantagens, muitas coisas, etc., mas eu não renunciei nunca o caminho do Senhor, e nem o nome da minha igreja. Então o que aconteceu? Dessa fome que a gente passou, dessa luta que eu passei junto com a Leia. Aí foi um tempo que eu disse, eu preciso de pregar a palavra de Deus. Naquele tempo, a minha profissão, quem exercia ela, o povo dizia, o pessoal ganha muito dinheiro porque rouba, porque faz isso. Porque empreiteiro na época era como que seja um agiota hoje. Aí eu abandonei as empreitadas, de uma vez assim, de uma vez por completo, para não levar esse nome e honrar o nome da igreja. Mas foi muita luta, muita luta, muita luta. E muitas noites, dias e mais dias, isso assim, dentro de um ano de provação, quem me ajudou muito foi uma irmã chamada Irmã Silva, uma outra que já morreu, Lucita, era quem resolvia os problemas. E essas pessoas que resolviam o meu problema, também não tinha nada, que era trabalhador de salário. Mas Deus abençoava e dava tudo certo no final. Mas também eu nem deixava de pregar, e nem deixava de correr em prol da obra de Deus. Pregador não, que eu sempre me considerei isso. Eu queria que essa palavrinha que eu vou falar aqui, você não escapasse essa nunca. Eu nunca me considerei um pregador. Eu sempre me considerava como um ganhador de alma para Jesus. Que ainda hoje eu sou. Eu quero ser ganhador de alma. Eu não quero ser pregador, eu quero ser um homem que ganha alma para Cristo. É uma coisa que ainda hoje eu me preocupo. Quando a igreja aqui passa um dia, 2 sem ganhar uma pessoa, eu já fico pensando o que é que está acontecendo. O meu pai era um homem de muita fé. E foi através da fé e ele creu numa cura que minha irmã Rogéria obteve. E foi isso que nos levou a servir ao Senhor. A conversão da família. E outro detalhe importante era a minha mãe, uma mulher muito comprometida e submissa. A submissão, eu não quero dizer que meu pai era um homem, ele era um homem intempestivo, eu já observei isso. E minha mãe era bem mais calma. Mas existia um comprometimento com a obra e que Deus, a cada dia, eu sempre observava e sempre me espelhava no que a gente tinha que fazer, principalmente o que era certo, porque eu via dentro de minha casa o meu pai e a minha mãe comprometidos com a verdade e com um exemplo de vida que até hoje eu me sensibilizo e também me glorifico ao meu Deus
ao meu Deus por ter os pais que eu tive. Realmente uma coisa, uma obra tremenda, gloriosa, a obra de Deus na vida deles, sabe? Por exemplo, um detalhe bem simples e bem pequeno, mas importante demais diante de Deus. Dentro dessa minha convivência todinha com o pastor Reginaldo e com a missionária Elizabeth, eu nunca vi nenhum nem outro fazer nada errado fora dos princípios da palavra de Deus. Nunca vi, com certeza. De maneira alguma, andavam realmente dentro do caminho do Senhor. Com certeza absoluta. Era a obra de Deus na vida de um e de outro e do casal. Certo? Então, realmente, com certeza, uma obra maravilhosa que Deus fazia na vida deles, tá certo? Voltei para Recife, solteiro, 27 anos de idade, sem nada, para recomeçar a vida. Aí exatamente vim para Remido do Senhor para trabalhar para a salvação da minha família, que estava no interior, nenhum evangélico. E Deus me deu essa bênção maravilhosa, que exatamente gerou a salvação da família minha todinha, minha família todinha foi salva, não escapou ninguém, graça para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas exatamente eu já frequentava as vigílias da Igreja Remido do Senhor, já tinha uma relação com a igreja nesse sentido aí, sabe? E era muito poder de Deus, uma bênção gloriosa de Deus, certo? Então, o primeiro contato foi isso aí, o primeiro contato começou aí, né? Mas Deus fez obra tremenda, em determinado momento. O pastor daquela igreja foi buscar o pastor, não era Remido, foi buscar o pastor Reginaldo em casa para fazer uma oração pela minha irmã de criação, Fátima. E Deus fez essa obra tremenda, trouxe, certo? O pastor Reginaldo lá na igreja dele, e Deus fez essa obra tremenda e gloriosa na vida da minha irmã Fátima, sabe? E naquela noite Deus usou o pastor Reginaldo e transmitiu uma palavra de Deus em relação à nossa família, lá de Belo Jardim. Estava faltando a gente fazer uma coisa, era perdoar. Tinha uma determinada relação que a gente precisava perdoar. Então, quando eu cheguei em Belo Jardim novamente, eu contei tudo à família e a gente decidiu perdoar. Quando a gente perdoou, Jesus libertou a minha irmã Fátima. Entendeu? Então, como o início foi nessa aí, né? Mas, na verdade, eu já frequentava as vigílias da igreja, era uma bênção maravilhosa a vigília e tal. E nós passamos 8 anos, nós dois, dirigindo a vigília de oração da nossa igreja. Tá certo? A vigília acontecia no primeiro sábado de cada mês. Era de 10 da noite às 5 da manhã. Então, Deus deu para a gente essa tarefa de fazer esse trabalho, e graças a Deus, pela misericórdia dele, pelo amor dele, a obra de Deus foi realizada nesses 8 anos, e além de a gente ficar de 10 da noite às 5 da manhã, de 9 horas, ou era 9h30, já estava na escola bíblica dominical, que a gente fazia esse trabalho também. Amém. As vigílias, a gente não perdia as vigílias, foram 8 anos. Amém. A gente dirigindo as vigílias. Amém. Entendeu? Depois foi chegando os meninos foram crescendo e a gente vai distanciando um pouco mais, né? E eu tenho que agradecer a Deus, que meu pai foi um guerreiro, usado por Deus, humilde, sincero, e sua companheira, minha mãe Elizabeth, guerreira também, lutaram os dois juntos. É uma história que a gente vive o passado, e o passado que foi fundamental na vida dos filhos. Passamos no estreito da vida, mas no controle de Deus. Meu pai com aquela fé imensa, inabalável, minha mãe segurando o arado, ele também, e os filhos acompanhando. Isso me deixou muito orgulhoso, porque eu vi tudo o início. Mas, contra eles dois, era um casal maravilhoso, um casal unido. Ela é uma pessoa, meu Deus do céu, aquela pessoa excelente, como você chegou a dizer ainda, né? Sempre foi aquilo mesmo, calma,
ele ficava muito atarefado, porque ele ficava querendo ver a obra crescer. Mas dali, o Senhor abençoou e hoje estamos. Ainda eu estou, porque sou resta mesmo daqui dos fundadores. Só. Eu vi o pastor Reginaldo botar o dedo nos olhos e o segue e ele vê. Eu vi. Vi o pastor Reginaldo orar outro dia para uma pessoa sem andar e ele andou. Vi o pastor Reginaldo dentro de um bolso de uma pessoa, 2 pistolas. E o pastor pegou normalmente, tranquilo, sem nenhuma agonia, sem medo, sem nada. E hoje essa pessoa é pastor, sou eu. Eu estava com 2 pistolas na praça, chamada até balaú, era 2 tiros e uma carreira. Então, o pastor Reginaldo foi uma pessoa assim muito presente na nossa vida, como era na vida das pessoas. Então, uma coisa que me impressionava muito nele era o fato de que as pessoas procuravam ele quando já estava nas últimas. Quando em lugar nenhum não tinha mais resolução, não tinha mais o que fazer, aí ia procurar ele, entendeu? Então ele tinha paciência de ouvir, podia ser evangélico, podia não ser. E ele trabalhava para ganhar aquela vida. Ele sofria, ele lutava realmente até conseguir imprimir assim, o evangelho, até aquela pessoa mudar de vida. E também vivenciei muitos milagres, foram muitos milagres. Veio uma menina que veio de João Pessoa, ela surda, muda, e eles trouxeram ela, foi numa quarta-feira, e o pastor Reginaldo orou por ela, daí ela passou a ouvir, e em seguida começou a falar, e foi progressivamente até que ela ficou totalmente curada. Apesar de que é um preço muito alto, que se paga, e ele pagou um preço alto, mas era muito feliz pelo fato de ver que as pessoas alcançavam Jesus, recebia cura, salvação, libertação e saía dali totalmente transformado. Casos difíceis, bem parecia até impossível, mas o Senhor operava. Era excelente. O pastor Reginaldo também era uma pessoa excelente, uma pessoa, aquele homem de Deus, sofrido, mas aquilo constante. A esposa, aquela esposa maravilhosa que acompanhava, porque ela foi criada na família, muita possibilidade. Ela casou com o pastor Reginaldo, acompanhou. Ele também tinha boa condição, como sargento da Marinha, uma joiaria grande, mas Jesus tomou tudo e levou ele para ali. Ele foi um orgulho para os filhos. E para muitos, que às vezes eu encontro alguns que já foram daqui, entendeu? Que receberam a cura, eles falam a respeito do meu pai, entendeu? Aí só Deus mesmo vai explicar quanto ele foi com meu pai, dando força, que meu pai tinha tudo, um conforto para os filhos, mas Deus não. Vai começar do nada, porque quem manda sou eu, quem faz sou eu, Deus para o meu pai. E minha mãe não desanimou. Se caiu lágrimas deles, foi para a honra e glória de Deus. Hoje os filhos estão aqui para a honra e glória de Deus, eu com todo orgulho e no caminho que é Jesus. E aí nós fomos superando as lutas e nos aperfeiçoando na fé. E hoje nós estamos aqui gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e que ainda irá fazer. Uma congregação muito simples que a gente teve aqui em Pujuca, Deus me tirou daqui para muitos lugares. O nome da nossa igreja, ela se espalhou em muitos lugares. Eu creio que eu não sou um pastor trabalhador, que tem pastor que trabalha muito mais do que eu aí no campo. Mas o que a gente tinha de fazer, e sempre isso aí eu digo agora, sempre, o que eu tinha de fazer, eu acho que eu fiz e quero fazer mais. E sempre quando eu vou falar, eu digo, eu não fiz nada, eu preciso fazer mais. Hoje a nossa igreja aqui em Pujuca, onde nós aqui tem 3 congregações aqui dentro da sede, aqui em Pujuca,
Nós temos congregação em Rurópolis, Caeté, Nossa Senhora do Ó, Todos os Santos, Cibirozinho, Queluz, Gaipió, Amazônia, Amazônia aqui, o Maranhão. Hoje, das nossas congregações que a gente tem por aí espalhadas em quase todo o município daqui de Pujuca, foi feita com muito sacrifício. Muito sacrifício. E Deus foi abençoando desde o ano de 1976, dia 12 de junho até hoje, está aí a igreja aí. Graças a Deus. Eu, juntamente com a minha esposa, o marido da senhora Miranda, lutando eu e ela. Chegou o dia e a gente tinha um trabalho ali, que só tem 3 irmãos, mas a gente estava indo nisso. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Como pastor, foi quem me consagrou a pastor. Quando eu concluí o seminário Paraná Teológico do Recife, com o diretor, ele trouxe o diretor para aqui, para Caruaru, pastor Reginaldo, trouxe o diretor, me diplomou aqui, está ali a placa ainda, me diplomou aqui em Caruaru, quando eu concluí o seminário, aí ele foi e me consagrou a pastor. Ele foi e me consagrou a pastor. E assim, ele me consagrou a pastor, dia 12 de junho de 1970. 1970. E 7. 1977 foi pastor. E graças a Deus, até hoje. Na verdade, eu vivia somente envolvido com a obra de Deus, envolvido, não tinha intenção nenhuma, nem pensava em questão de consagração, de ser obreiro e tal. Aí vivia muito envolvido com a obra de Deus. Aí um certo dia o pastor Reginaldo me disse: você está sendo observado para ser consagrado a pastor. Eu disse: pastor Reginaldo, não faça agora não, demore mais um pouco. Que a minha intenção não era essa, não era obter cargo, ter função alta dentro da igreja, dentro da obra, não era essa. A minha intenção era fazer a obra de Deus, trabalhar, ter uma vida de oração, andar dentro do caminho do Senhor, entendeu? Mas exatamente depois aconteceu a consagração, primeiro como missionário, depois como pastor, tá certo? Então, na vida da gente, foi o acompanhamento, assim, depois veio os filhos, uma dificuldade que tinha, assim, na questão do nascimento de Felipe. Antes, ele orientou, e eu segui o conselho dele, e falei com a médica ficou um pouco assim, eu disse: não, vá, siga isso aí, porque Deus revelou ao meu pastor que ia haver uma hemorragia na hora do parto. Aí ela se preveniu e realmente aconteceu, mas como Deus já tinha dado, né, o livramento, então e por aí vai. Micael também teve um problema assim, cardíaco também, mas também Deus restaurou com os 3 meses de idade. E a gente sempre viu muitas coisas acontecendo. Esse nome que eu vou falar aqui, não esqueça nunca. Irmã Silva, Lucita e Dorinha. Essas foram as pessoas que mais me ajudou no Ministério Remédio do Senhor em toda a minha vida. E uma já foi embora, outra e 2 estão vivas ainda. Essas pessoas foi braço forte no meio do remédio. Esse nome, não esqueça, em nome de Jesus. Irmã Silva, Doria e Lucita. Foi braço forte no remédio. O pastor Reginaldo era um homem que eu gostava tanto daquele homem, como eu hoje gosto do filho dele, como desde criança, que ele nunca mandou fazer uma coisa para eu não fazer. O pastor, a maior virtude hoje da igreja, se o pastor riu, Lomar, de dizer a vocês 3 agora: meu filho, vá para tal canto, vá, que Deus se responsabiliza. Nunca diga que não e nem procure assim, como é que se diz, né? Empecilho para não ir. Vá, porque Deus se responsabiliza. Pastor Hilton era garoto quando chegou ali, né? Nunca pensava que eu seria o meu pastor, né? A qual eu amo muito. Sempre desde criança que ele
Eu amava. Ele vinha para aqui, a gente orava, eu, quando criança, mas sempre foi o chamado de Deus, né? Aí sei que foi uma obra difícil, foi espinhosa, mas foi gloriosa, ainda hoje, como ainda hoje está sendo, né? Aí veio o tempo do Senhor levar o pastor Reginaldo, o Senhor guardou o pastor Reginaldo, aí ficamos, o pastor Hildomar, que é aquela bênção que ele, como ele é. Eu acho ele uma bênção, amo muito meu pastor. Aquele pastor que eu conheci criança, era criança mesmo. E a igreja foi crescendo. Meu pai não tinha capital nenhum, só tinha fé, só tinha fé em Deus, para ele levantar essa igreja. E ela cresceu, para a honra e glória dele. Mas tudo eu digo para você, tudo foi para a honra e glória de Deus. Hoje estamos aqui. Deus levou meu pai, levou minha mãe, mas seguraram no arado até quando Deus quis. Chegou o dia deles dois, Deus o levou. E deixou meu irmão, pastor Hildomar, na missão de levar esse rebanho que meu pai deixou para ele, assim com a permissão de Deus. A nossa igreja foi criada na rocha. E além disso, na chama do Espírito Santo. Eu tenho orgulho do meu pai. A gente já conhecia Hildomar desde da mocidade, que é um cantor, depois Deus chamou. Nem pelo fato da gente conhecer desde da mocidade, não deixou com que a gente tivesse menos respeito, por exemplo, nessa nova posição dele. Por quê? Porque Deus deu autoridade, ele tem autoridade divina, não é? E realmente a gente percebe que foi Deus que chamou ele. E nesta noite, participando desta festa, Deus continue abençoando a tua vida. Uma semente morreu para germinar outras. E hoje estamos aqui neste lugar, nesta noite, dando continuidade à obra. Hoje seria então o aniversário do meu saudoso pai, 18 de setembro. E estamos aqui nesta noite comemorando de uma forma diferente, porque ele não morreu. Por ser um grande servo de Deus, uma pessoa que eu tinha e tenho orgulho de ser chamado filho do pastor Reginaldo. Quando ele convida, eu honrei como filho e cumpri, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2: honra teu pai e tua mãe e prolongarei os teus dias de vida na terra. Estou aqui nesta noite, ó Igreja do Senhor, para dar continuidade. Sei que lutas hão de vir, mas eu confio no Deus que está conosco nesta batalha. E lá do Seminário Batista, no Recife, ele fez a reunião lá e ele foi consagrado ao pastor presidente da obra em seu lugar do pastor Padilha. E assim, Deus abençoou e está hoje ele tomando conta como pastor presidente. E eu me sinto feliz de estar ao lado dele, graças a Deus. Essa é a palavra que eu tenho a dizer a respeito da obra Remido do Senhor em Caruaru, em nome de Jesus. Eu sabia que Deus tinha um propósito grandioso na minha vida. Aí eu comecei a cantar, me esforcei em aprender, tocar
um instrumento, e eu tinha certeza que aí já era o suficiente, porque eu não aspirava a ser pastor, porque eu via um ministério assim, uma missão muito difícil, e eu cantando já era o suficiente. E de repente Deus começou a falar, mas eu fingia não ouvir. Mas Deus tinha os seus propósitos. Aí ele vem com a sua providência, e aí ele coloca situações em que a gente não tem como correr. Aí ele nos escolheu, mesmo passando um tempo seguro naquele objetivo que era o meu. Amava e amo o que faço como cantor. De repente Deus queria mais, e eu me coloquei à disposição dele, e estamos aqui, quer nas lutas, quer nas provas. A igreja está caminhando. Glória a Deus que meu irmão, Deus usou e botou ele no caminho. Agora você vai sair de cantor para fazer agora, guiar o rebanho que meu ungido deixou. Aí está aí meu irmão, e hoje eu sou o quê? Um servo. Ele é meu irmão e meu pastor, ao mesmo tempo sujeito às correções dele e por tudo que Deus tem que estar fazendo na vida do meu irmão, que ele deixou, abandonou tudo lá fora para seguir aqui e tomar conta da igreja Batista Remido do Senhor, onde a chama do Espírito continua acesa para a honra e glória de Deus. E a tocha saiu do meu pai, foi para a mão dele. Glória a Deus. Graças a Deus, sou muito feliz por fazer parte desse ministério. Deus me abençoou muito, sempre me guiou muito, e eu estou muito feliz, sou muito feliz realmente, apesar de agora estar um pouco assim, mas não é por nada, não é por uma situação, pela missão nova que Deus deu, mas está tudo bem, tudo na paz. Como eu tenho eles como meus irmãos, meus amigos, aí pensa no povo que eu amo, é o Iremílios. Deus sabe do que eu estou dizendo. Eu amo essa bandeira. Eu amo ser Remílio. Recife, para minha mãe, jamais eu vou deixar. Pastor Isalda Amorim, eu sou Remílio do Senhor até a morte. Estou dizendo isso, que aí eu posso dizer, sou Remílio até a morte. E eu estou muito satisfeito na obra Remílio do Senhor, junto com o pastor Reidomar. E eu espero que eu só tenha deixado a missão o dia quando eu partir para a glória. Não tem para onde ir. Pode haver o que haver. Eu estou na obra Remílio do Senhor, junto hoje com o pastor Reidomar. E nessa obra eu estou firme e alegre. Não tenho o que dizer de mal, porque o trabalho é do Senhor, a obra é do Senhor, e a gestão é do meu pastor Reidomar. Prezo muito ele como fosse um filho, que eu conheci tudo pequeno, e prezo muito ele e a esposa são um pé de rosa que Deus me deu. Tudo na unção, tudo na glória de Deus, tudo no poder de Deus. E eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho de viver esse tempo todinho que Deus quis na obra dele, com meu pai, com minha mãe e meus irmãos. Mas não desanimamos, não. Nunca fomos em contra Deus. Sabia que lá na frente tem a vitória. Só a gente crer, ter fé e ser perseverante. Aí é onde a gente está hoje. Hoje está esse tempo bonito. Glorifico ao meu Deus, por ter os pais que eu tive.
E hoje sinto saudade porque o Senhor os chamou e estamos dando continuidade à missão que o Senhor nos colocou para fazer. Amém? Que foi justamente no dia do meu aniversário que Deus me deu uma bênção num culto de quinta-feira, né, através do pastor Hildomar. Eu estava passando assim, eu tive um problema na visão de erro médico e eu fiquei somente vendo 20% da visão. As pessoas chegavam para falar comigo e eu não estava nem divulgando, eu percebia quem era a pessoa, porque quando a pessoa falava, eu conhecia pela voz. Estava muito congestionado, estava um problema muito difícil e eu não estava conseguindo enxergar, né? Então, eu precisava continuar, fazer um estudo que Deus tinha dado para mim, tinha me dado essa oportunidade de fazer, mas aí eu não estava enxergando nada. Eu não conseguia ler nada, absolutamente nada. E eu acho assim, agora, por exemplo, a gente já tem recursos assim, melhores, né? A gente tinha computador, mas não é como agora. Agora é tudo mais prático, mais fácil, mas até ouvir na voz, até por voz você pode resolver, né? Mas antes não, e eu fiquei pedindo ao Senhor para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. Então eu fiquei imaginando assim, eu digo, bom, se eu não estou vendo mais nada, então esse trabalho, Senhor, que tu me chamasse, não é mais para mim, né? Vai ser para outra pessoa, não sei, tu é que sabe, então está em tuas mãos agora, porque eu não posso fazer mais nada, o que os médicos já podiam fazer, já estava fazendo e estava do mesmo jeito. Então eu abri, eu orei, eu não podia ficar, agora eu não estou boa, eu tinha fotofobia e eu não aguentava a luz de jeito nenhum, então eu ficava sempre no escuro, sem poder nem ir para a igreja, eu ficava no quarto escuro e eu ali me ajoelhei e orei ao Senhor com uma Bíblia na mão. Por coincidência, não sei, eu acho que é Deus que faz essas coisas mesmo, a Bíblia que eu estava tinha a letrinha menor, a menor de todas aqui. E quando eu abri, eis que trarei a ela saúde e cura. Agora, um detalhe, como é que eu consegui ler? Eu não sei, eu sei que algo assim, bem especial de Deus, e eu consegui ler só aquele versículo, só. Li ali aquele versículo, aquele texto, como se alguém tivesse clareado ali, eu li aquele versículo. Então, eu fiquei esperando, né, a cura do Senhor. Então fomos para a igreja na primeira oportunidade, que era até no meu aniversário, e eu fiquei lá atrás escondidinha. Mas aí o Senhor tocou no coração do pastor Hildomar, usando ele, e ele me chamou. Aí ele disse assim, Dilma, vem aqui à frente, que Deus está chamando você, está me pedindo para que eu ore por você, me orientando para orar por você, que o seu instrumento de trabalho na mão do Senhor está precisando de um conserto, né? Então eu fui lá na frente e ele orou por mim e a partir daí minha vista foi normalizando totalmente e ficou totalmente curada. Glória a Deus, aí eu agradeço glória a Deus. ao ministério do pastor Hildomar, que através dele me ocasionou essa bênção. E tem muita bênção, sabe, para contar, muita, mas o tempo realmente não vai dar, né? Olha, e realmente em relação ao pastor Hildomar, realmente foram muitas obras gloriosas que Deus realizou no ministério dele, sabe? E no início, o início realmente era difícil, não era fácil para ele, não é substituir o pastor Reginaldo, depois de Deus ter usado o pastor Reginaldo para fazer uma obra tão gloriosa, tão maravilhosa, tão poderosa, né? Então, substituí-lo não era uma tarefa fácil, né? Mas Deus deu essa missão para o pastor Hildomar, entendeu? E eu gosto até de relembrar ao pastor Hildomar que ele realmente é o escolhido de Deus. Com certeza isso é verdade. E muita coisa maravilhosa aí que a gente vê nessa situação do pastor Hildomar, sempre me impressionou muito, foi um presente maravilhoso, glorioso, que
que Deus deu ao pastor Hildomar e à missionária Andréa. O Rildinho é uma grande obra de Deus na vida dele, um presente muito abençoado na vida dele. E o Rildinho é uma bênção de Deus, realmente um presente de Deus, tá certo? Queridos, estamos nesse instante agradecendo a Deus por uma obra que está agora completando 55 anos. E o que nos alegra é ver um texto aqui no Salmo 107 que diz: dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Assim digam todos os remidos do Senhor. Deus tem sido tão bom, tão bom. Tivemos momentos de dificuldades, momentos de perdas, mas tudo isso nos estabeleceu e nos estabelece a cada dia como remidos do Senhor. Bom é adorar ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. Eu fico me alegrando no Senhor porque há um relacionamento perfeito por sermos remidos, comprometidos e envolvidos com aquilo que Deus estabeleceu. São 55 anos, mais de meio século, e nós estaremos aqui até o dia que Ele quiser. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele tem nos ajudado. E Ele tem nos proporcionado vitórias e vitórias. As lutas são vitórias, porque nos aperfeiçoa. Nos momentos difíceis da vida, nós estamos aqui, celebrando a glória do Senhor, porque não há vitória sem luta. Levantemos a nossa bandeira, anunciando o Evangelho da paz e guardando conosco a esperança do Evangelho crescer muito mais. Nas chamas do Espírito Santo e na graça do nosso bom Deus, esse canto revela que o passado vem remir do mais tortos labéus. Vamos pregar o Evangelho nesta terra varonil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Vamos pregar o Evangelho nesta terra varonil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Sangue vivo de Cristo Jesus batizou esse audaz pavilhão. Deus proteja seu povo querido, conservando nosso coração na chama do Espírito Santo, na graça do nosso bom Deus. Esse canto revela que o passado vem remir do mais top labéu. Vamos pregar o Evangelho nesta terra varonil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Vamos pregar o Evangelho nessa terra varonil.
Deus proteja a nossa pátria e salve o nosso Brasil. Deus proteja a nossa pátria e salve o nosso Brasil. É cumprindo a nossa missão que Cristo nos torna capaz de pegar o Evangelho da graça, destruir o hostil Satanás. Na chama do Espírito Santo, na graça do nosso bom Deus, esse canto revela que o passado vem remir do mais torpes labéus. Vamos pegar o Evangelho nesta terra varonil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Vamos pregar o Evangelho nesta terra varonil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil. Deus proteja a nossa pátria e salve nosso Brasil.